partir do 14. 16, 14 de 1 Samuel. Você que achou, diga amém. Consegue um pouco d'água, por favor? Olha o que diz o texto. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que o espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busque um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu se sentirás melhor. Verso 17. Então Saul ordenou aos servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Amém? Quero dar um título nessa mensagem, nessa reflexão, agora da manhã, de um músico que o seu pastor gostaria de ter. Se você fosse pastor de uma igreja, qual é a característica, quais são as características de um músico, de um cantor, de um servo, de um obreiro que você gostaria de ter na sua igreja? Eu tenho pensado sobre isso há alguns dias. É claro que eu não tenho a pretensão aqui de esgotar esse assunto, de falar de todas as características, mas eu quero citar algumas características que eu considero ser importantes em um ministro, em um músico que trabalha na congregação. Bom, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido, fala da história de Davi e de Saul. Israel, por muito tempo, foi liderado por juízes, e após esse período de liderança de juízes, o povo fala com Deus: nós queremos agora um outro sistema de governo, nós queremos agora um rei, nós não queremos mais juízes sobre nós. Deus não gostou muito dessa ideia, porque Deus já era o rei de Israel. Mas Deus fala assim: tudo bem, vocês querem, não é muito bem essa minha vontade, mas eu vou ajudar vocês a escolherem um rei sobre vocês. Deus então transmite essa mensagem a Samuel, porque Samuel na época era o juiz em função, também profeta e sacerdote, e fala: Samuel, eu quero que você escolha um novo rei para Israel. E esse homem, esse novo rei vai ser Saul. Saul é alguém que está agora procurando as jumentas que seu pai havia perdido, porque Deus precisava criar um encontro entre Saul e Samuel. Saul seria o novo rei de Israel e Samuel ungiria Saul, o novo rei de Israel. Então Deus precisava fazer esse encontro. Então o que ele faz? Ele permite que algumas coisas se percam na família de Saul, para que ele encontrasse o caminho do seu propósito. É no caminho aonde Saul está procurando ou preocupado com aquilo que se perdeu, que Samuel vai ungí-lo rei de Israel. Então eu imagino essa cena, de um lado vindo Saul triste com aquilo que se havia perdido, de outro lado vindo Samuel alegre com aquilo que Saul ia ganhar. Às vezes Deus permite que a gente perca coisas, para que a gente ganhe coisas muito maiores. Quando estão entendendo, digo amém. Nesse caminho que Saul está preocupado com aquilo que se havia perdido, e vai consultar o profeta sobre como achar os jumentos que se haviam perdido, Samuel fala: você agora é o novo rei de Israel. Saul toma aquela notícia de forma assustadora, porque até então, como já disse, Israel nunca teve um rei, e agora Saul seria o primeiro rei. E Saul fala assim: mas eu? Não, você está enganado, profeta. Acho que Deus não mandou falar comigo, não. Isso é muito para mim. Ser rei de Israel é algo que eu nunca imaginei, algo que eu nunca sonhei. Mas Samuel fala assim: não, é você mesmo. Mas Samuel, eu não posso. E é justamente porque você não pode que Deus está te escolhendo o rei de Israel. Então, naquele momento, Saul fala assim: eu sou da menor tribo de Israel, tribo de Benjamim. Da menor tribo, eu sou do menor clã,
do menor clã, eu sou da menor família, e da minha família, que é menor, eu sou o mais indigno. Mas Samuel insiste, foi você que Deus mandou escolher, rei de Israel. Então, naquele momento, Saul, ele começa, vamos dizer assim, o seu ministério, o seu chamado. Ele agora é rei de Israel. E interessante que Saul, ele começa o seu ministério de uma forma humilde, de uma forma simples, até porque ele não se achava digno daquele cargo. Então, ele começa fazendo tudo o que Deus mandava, obedecendo a lei de Deus, obedecendo a autoridade do profeta, obedecendo a autoridade do sacerdote. Só que com o passar do tempo, esse Saul humilde vai sumindo. Você conhece alguém assim? Que antes de ser ordenado alguma coisa, é o primeiro a chegar, é o primeiro a avisar, é o primeiro a limpar o instrumento. Mas depois que foi consagrado a um terceiro carimbador de coisa nenhuma, já não chega na hora. Quando falta, não avisa. E quando chega, ele quer brilhar. Você conhece alguém assim? Eu sei que isso não tem na igreja de vocês. Mas muitas das vezes essa é uma característica da gente que trabalha com música, com arte, trabalha aqui na plataforma. A gente tem um coração humilde até antes de Deus falar assim, hoje é teu dia. Depois que você alcançou alguma coisa, alguma proeminência, alguma notoriedade, nós temos tendência a ter o coração mudado. E agora Saul, ele está arrogante, porque aquele Saul humilde sumiu. Mas como Deus, o pastor sempre fala isso aqui, não tem problema com substituições. O Saul arrogante aparece. Deus fala, ih rapaz, você está grande, hein? Ih, você está desobedecendo agora a minha lei, você está desobedecendo até o sacerdócio que eu mesmo estipulei para o meu povo. Você está se achando maior que todo mundo e que todos. Já sei, vou arrumar alguém no seu lugar. E Deus agora ele começa a procurar alguém na terra. E o texto vai dizer que Deus achou a Davi, o seu servo. Deus acha um homem simples, um jovem simples, um jovem humilde para substituir um rei arrogante. Sabe por quê? Porque para cada Saul arrogante que se levanta, Deus exalta um Davizinho humilde. Para cada Saul arrogante que aparece, Deus exalta um Davizinho humilde. Então Deus vai falar agora com Samuel, o mesmo profeta que ungiu Saul rei. Samuel, o tempo de Saul acabou. Vou ungir um novo rei. Vai na casa de Jessé e unge um jovem lá. Samuel vai à casa de Jessé, o pai de Davi, e pede que os filhos de Jessé se apresentem, porque até então a notícia que Samuel tinha era que era da casa de Jessé que viria um novo rei, ele não sabia quem. Então Jessé apresenta o primeiro filho. Ó, isso aqui, Samuel, esse aqui, profeta, tem cara de rei. E Samuel fica impressionado com o porte, com o jeito, com a altura, com a força daqueles filhos de Jessé. E quando Samuel está todo empolgado porque achou, ou pensou que tinha achado o novo rei de Israel, Deus fala, não, Samuel, não é esse. Eu não enxergo como você enxerga. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Mas, Senhor, ele tem postura de rei, ele tem tamanho de rei, ele tem jeito de rei, ele tem habilidade de rei. Mas o Senhor fala, só não tem um coração de servo. Samuel, o que te impressiona é a habilidade, o que me impressiona é um coração simples. Então, começa a se passar os filhos de Jessé, até chegar Davi. Você conhece muito bem a história, eu não quero me prender muito aqui. Então chega Davi, que não tinha cara de rei, não tinha tamanho de rei, não tinha as habilidades de rei, de manejar a espada, mas tinha uma coisa, o que, pastor? Um coração, segundo o coração de Deus. O problema é que, no afã de querer desenvolver as habilidades, a gente esquece de desenvolver um coração segundo o coração de Deus. Não estou pregando contra a habilidade, estou pregando a favor de um coração simples. E interessante que nesse momento, Davi agora ele já tem a unção de rei.
Ele vai ter algumas unções no meio do caminho até chegar ao trono, mas essa aqui é a primeira unção. E nessa primeira unção, ele recebe o óleo na cabeça, mas ainda não tinha o trono, porque Saul ainda estava vivo. De um lado tem um Davi, que já foi ungido. Do outro lado eu tenho um Saul que perdeu a unção. De um lado eu tenho Saul, que tem o palácio, que tem a coroa, mas não tinha unção. Do outro lado eu tenho Davi, que não tem palácio, não tem coroa, não tem conforto, mas tinha a unção. Sabe o que eu vejo aqui? É que eu prefiro ser um Davi sem palácio a ser um Saul sem unção. O problema é que tem muita gente com muitos palácios, com muita notoriedade, com muita fama, com muita projeção, e nada contra isso. Mas fama, projeção, não é o carimbo da aprovação de Deus. Você pode ter unção, você pode ter a aprovação de Deus, você pode ter, sabe, tudo isso e também ter a notoriedade, ser famoso, nada contra isso. Se você tem um coração grato, Deus pode te levar a lugares extraordinários. Quantos creem nisso? Digam amém. Mas o problema é que nem sempre a fama é significado de unção. Tem gente que está descansando o seu coração nos palácios, nas coroas, na fama, nos seguidores, enquanto deveria estar preocupado com o Icabode, com aquilo que se perdeu. Tem tanta gente perdendo a vida para proteger os palácios e a notoriedade, que está esquecendo de preservar a unção. Davi ainda não tinha nada disso, mas ele já tinha unção. Agora deixa eu te falar um negócio, querido. Para aqueles que se conservam na posição de Deus, humildes, a resposta, as outras consequências virão com tranquilidade. Você não precisa gastar teu tempo nas outras coisas. Primeiramente, busque o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas é consequência. Bom, nesse momento agora Saul ele perde a unção de Deus, e por ele não ter mais essa proteção divina, um espírito vem e se apossa dele. E porque esse espírito se apossa, ele fica de forma notória, atormentado, a ponto de seus servos enxergar isso nele. Então um dos seus servos fala assim: rei, com licença, não quero me meter na vida do senhor, mas eu estou vendo que o senhor está perturbado. Posso dar uma dica? Pois não. Por que você não contrata alguém para tocar bem? Ou para tocar? Fazer um som aqui. Saul fala: boa essa dica, mas faz o seguinte, eu não quero alguém que toque. Eu quero alguém que toque bem. Repita isso, alguém que toque bem. Então, esse mesmo camarada que sugere alguém que tocasse para o rei, ele continua falando: rei, eu não conheço apenas alguém que toque bem. Ele começa a dar outras características desse jovem Davi. Eu vou falando, quero que você repita, só para efeito didático, por gentileza. Diga: ele toca bem. Mais forte, ele toca bem. É um guerreiro forte e valente. Ele é sisudo em palavras. Tem boa aparência. Agora fala com um sorriso no rosto. E o Senhor era com ele. São sobre essas características que eu quero falar contigo rapidamente. Vamos lá, a primeira, ele tocava bem. Vamos começar por aqui. Entenda que eu não estou colocando aqui numa ordem de prioridade. Eu estou expondo aqui conforme o texto me colocou. Ele tocava bem. Gente, será que tocar bem é importante nos dias de hoje, dentro da casa do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Tocar bem é importante. O problema é que muitas das vezes a gente acha que o serviço de música na igreja é um favor que a gente está fazendo à congregação. Ei, favor é de Deus, de permitir que a gente sirva a congregação. Favor é de Deus, a graça é de Deus. Tem gente que vem tocar, que vem trabalhar, não só tocar, mas eu quero estender isso aqui a tantos outros ministérios, departamentos na igreja, que faz de má vontade e acha que está fazendo muito. Deixa eu te falar um negócio. Quando a adoração foi instituída, você sabia que não existia música ainda?
a adoração é muito antes da música. O problema é que a gente sempre atrela a música à adoração. Mas não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso usar a música para adorar o Senhor, sim ou não? Mas isso não significa que a música seja adoração. Entenda bem, quem institui a música como parte da adoração no templo e no parte do culto ao Senhor, vamos dizer assim, é Davi, quando ele vem a ser rei de Israel, lá na frente. E se temos música hoje como parte da nossa liturgia, é graças a Davi que instituiu isso lá atrás. Agora, se a gente tem a Bíblia como referência do que nós fazemos hoje, nós não temos só que reparar que tem música, mas temos que reparar a qualidade da música que era executada lá atrás. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 25. Vamos reparar qual era o nível do músico ou da música que era ministrada nesse tempo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, o verso 7. Quando você vai achando, eu quero só dar um pano de fundo. A liturgia da música era dirigida por 3 homens, Jedutum, Amã e Asaf. E eles, juntamente com os seus liderados, ou sua família, faziam parte entre os músicos e cantores. E o verso 7 vai falar sobre o nível desses músicos e cantores. Olha só o que está escrito. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos, olha isso, instruídos no canto de Yahvé, todos eles eram mestres. Repita isso, mestres. Mais forte, mestres. Era de 288. Olhe para cá. Se a gente tem música hoje na nossa liturgia, porque Davi instituiu, e isso é uma referência para a gente também deve copiar o nível de música que eles apresentavam lá. Sabe qual é o problema? Que enquanto a Bíblia diz que os músicos e ministros eram mestres, a gente fica confortável em errar ao único que é digo até hoje. A gente fica confortável em errar um hino da harpa até hoje. O pastor disse uma vez, eu morri de... Tem gente que está errando grande ao Senhor até hoje, você acredita? Sabe, entenda que isso não é um texto isolado, porque o Salmo 33, 3 diz que a gente tem que tocar uma nova canção e tocar com habilidade ao Senhor. O problema é que a gente aprendeu 2 acordes, 3 acordes, 4 acordes. A gente aprendeu 4 acordes, a gente aprendeu a cantar 2 músicas. Sabe o que a gente faz? A gente pega um banner, bota no Instagram e fala assim, agendas abertas. Tem gente abrindo agenda até de 2020 já. A gente fica tão preocupado com o glamour que a gente esquece da música. Olha só, todos foram chamados para o ministério de adoração, mas nem todos foram chamados para o ministério da música. E é tão difícil para mim como pastor, às vezes ter que falar isso para a irmã ou para o irmão. Pastor, eu queria fazer parte do ministério de louvor. Ah, legal, quero te ouvir cantar. A gente teve uma audição há pouco tempo aqui na igreja. E eu comecei a ouvir cantar, enfim, a galera toda. Tinha gente que você vê claramente, falou, poxa, isso aí foi chamado para isso, não tem outra coisa. Mas outras pessoas, o irmão sabe dar aula na EBD? Acho que talvez seja melhor para o irmão. Trabalhar no Kids, sabe? Portaria, pregar, porque cantar. E isso não é algo pejorativo, gente. Nós temos que entender que somos um corpo. E para a funcionalidade desse corpo, precisam de todos os seus membros. Como você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Só que a gente está tão preocupado. Não vou falar, não. Não vou falar. A gente está tão preocupado com o gel que a gente vai botar,
com a blusa que a gente vai botar, com a roupa que a gente vai botar, com a foto que a gente vai tirar para o Instagram. Não, peraí, tirei. Que a gente esquece de estudar nosso instrumento. Que a gente esquece de tirar as músicas. Você está aí, diga amém. Então, primeira característica, diga, tocar bem. Segundo, guerreiro forte e valente. Repita, guerreiro forte e valente. Entenda bem que no Antigo Testamento as guerras eram travadas de fato corpo a corpo, olho por olho, dente por dente. Hoje na Nova Aliança a gente não tem mais esse tipo de embate. Espero que você não seja um crente brigão. E essa hora que você diz amém. Que tem gente de músico valente aí, mas Davi, ele tem uma valentia contra os inimigos de Deus. E hoje na graça, hoje na Nova Aliança, nós só temos um inimigo. E quem é esse inimigo? O diabo. A nossa guerra não é nesse mundo, a nossa guerra é no plano espiritual. Então o músico, ele também precisa ter autoridade espiritual. Uma coisa que meu pai falava a minha vida inteira, desde quando eu comecei a aprender o meu instrumento. Ele falava assim, Danilo, músico também expulsa demônio. Eu estou errado? Só que a gente tem tanto medo de exercer autoridade no mundo espiritual, que quando a gente foge, quando a gente vê alguém endemoniado, a gente foge. A Bíblia diz o seguinte, sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele, quem? O diabo que vai fugir. Só que hoje tenho visto os crentes fugindo. E vou falar para a nossa rapaziada de músicos aqui. Cara, na minha igreja, quando era criança, assembleia lá no morro do Complexo do Alemão, toda segunda-feira tinha um culto chamado culto de libertação. Quantos já participaram de um culto de libertação aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Estou em casa. Eu não sei porquê, mas tem uns espíritos que gostam do culto de libertação, eles não faltam um. E nesse culto de libertação era o culto power, irmão. Se você não é crente, sabe, do fogo, não vai não. A chapa esquentava. E eu via, cara, que tinha uns músicos que estavam tocando aqueles corinhos de fogo, tudo em Lá menor, né? Maior, Lá menor. Popurrí grande, medley, um atrás do outro. Sapato de fogo, eis que vejo um anjo, bandeja, aí vai. Que estavam tocando e chegava um momento no final do culto que o pastor falou assim, você que precisa de oração, vem aqui à frente. Era a hora que os músicos tremiam. Porque, dependendo da demanda, o obreiro mais perto era o oficial pronto. E quando caía um perto do músico, meu irmão, o músico, ó, sabe por quê? Porque não tinha autoridade no mundo do espírito. O que eu tenho mais visto hoje, internet, são músicos, cantores, brigões, muitos valentes. Falou que não tocou comigo, falou que não gosta disso, falou mal de mim. Ó, não esbarra comigo não, que eu vou te pegar e vou fazer isso. Sabe o que é? São músicos que são valentes nesse mundo, mas são covardes espirituais. Quer ser valente? Seja valente contra o diabo. Quer ser valente? Seja valente contra o mundo do espírito. Quer ser valente? Seja valente no mundo espiritual. Davi era alguém que era guerreiro e valente. Vamos correr. Terceiro, ele era sisudo em palavras. Repita isso. Tem algumas pessoas que vão falar que ele falava bem, mas eu fui estudar um pouco que era sisudo em palavras. Alguém que, além de falar bem, conhecia a palavra. Eu quero falar agora de músico versus Bíblia. Por muito tempo, a nossa geração, e eu me coloco dentro dessa nossa geração, fomos taxados por aquele grupo da igreja que não gosta de Bíblia. A gente decora a ficha técnica de todos os discos. Quem gravou aquele disco de 1970? Ih, foi falando de tal. Quem gravou aquele primeiro disco lá do Vitorino Silva? E quem produziu aquele primeiro disco de 1960?
Pastor Emerson Pinheiro. Não, brincadeira. Não posso perder essa. Brincadeira. Nunca mais eu prego aqui, mas amém. A gente decora a ficha técnica de todo mundo. A gente só não decora os livros do Pentateuco. A gente decora tudo, mas a gente não tem contato com a Bíblia. Talvez seja por isso que a gente tem escrito tanta besteira. Diz o Asaf Borba, eu acho isso lindo, pastor Asaf Borba, ele fala: musique os textos bíblicos. É mais fácil de não dar errado. Asaf fala muito isso, pastor. Coloque melodias nos salmos, nos textos bíblicos. Você vai fugir muito da heresia assim. Mas por não conhecer mais a palavra, a gente começa a cantar uma porção de coisa. Eu não quero citar aqui, gente, não me pergunte. Não me arrume polêmica. Mas a gente tem que ter clareza e entendimento se o que nós estamos cantando está de acordo com a palavra. Porque nós temos que acabar com essa fama de que músico não conhece a Bíblia. Outra frase que meu pai falava muito para mim: Danilo, músico expulsa demônio, mas músico também prega. E de vez por outra, na Assembleia tem muito disso, de dar oportunidade, né? Mas sem te avisar antes, parece que quem está dirigindo o culto falou: vou ver quem está mais desligado. Você está com a oportunidade de cantar um hino ou trazer uma palavra. E os músicos, por já conviver com a música, agradeço, salve dos irmãos com a paz do Senhor, eu vou cantar. Meu pai, cantar hino não. Um versículo. 3 minutos no mínimo, meu pai falava, sério. Não estou brincando não, porque ele não está aqui, mas meu pai falava isso. Você tem que pregar, você tem que conhecer a palavra. Gente, antes da gente ser músico, nós somos crentes. Antes de sermos cantores, nós temos que ter uma vida com Deus. E a palavra do Senhor é a carta que Ele deixou para a gente. Se você ama a Deus de verdade, você tem que ler essa carta. Sabe? Nessa mesma igreja que eu participava, tinha um baterista. Sempre os bateristas. Olha só, aqui na igreja, graças a Deus, o nosso baterista, o pastor Léo, é um teólogo em formação. Olha o nível. Olha o nível. Esse dia estava chegando da faculdade aí, começou a falar uma penca de filósofos para mim. Conhece fulano? Acho que eu já ouvi falar. Cara, é power. O pastor estava pregando e eu sacava que o baterista estava desligado do meu lado. O pastor estava pregando, eu falei: cara, esse cara está muito desligado do meu lado. Aí eu falei com ele: boa palavra? Ele: é boa palavra, é boa palavra. Eu falei: esse texto que ele falou é forte, cara. Eu acho que está na primeira carta de Moisés. Confere aí para mim, por favor. O rapaz não me pega a Bíblia. Começa a esfolhar. Eu falei: ele não está fazendo isso, não. Passam 5 minutos, 10 minutos. Ele não achou, obviamente. Vira para mim e fala assim: Danilo, Moisés. Eu falei: ele vai saber que é brincadeira. É no novo ou no velho? Eu estou falando sério. É no novo ou no velho? Ah, baterista. Esse mesmo jovem, uma outra vez, isso não estou mentindo, isso é verdade. Pastor pregando, ia pregar, começar a pregar, um pastor de fora. Saudou a igreja, cumprimentou e falou assim: abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Judas, mesmo baterista. Pastor bobão, nem tem Judas na Bíblia. Muitos de vocês estão rindo, mas também não sabiam, né? Sabe o que é isso? A gente tem muito contato com a música e pouco contato com a palavra. E ouvirei o novo disco, sei lá de quem, vou nem falar de ninguém. E ouvirei o novo arranjo vos libertará, isso. E ouvirei o acorde tal, o que liberta é a palavra. O que muda é a palavra, o que transforma o nosso caráter é a palavra, o que alimenta o nosso espírito é a palavra.
problema é que a gente está muito envolvido com a arte, com a música, que é lindo, que é um presente de Deus. Mas a música não pode substituir o lugar da palavra. Tem boa aparência, repita isso. Esse talvez seja o tópico mais difícil de comentar. Eu vou falar por quê. Eu quero que, olhe para aqui por gentileza, que a partir de agora você coloque muito amor no que eu vou falar. Se você não colocar muito amor no que eu vou falar, você pode sair daqui talvez escandalizado ou entristecido comigo. Eu fui ler no texto original o que significava isso, né? No famoso original, mas na versão hebraica, assim, do que significava isso. E eu, inclusive, aconselho vocês procurarem isso que eu estou falando depois. Tem um dicionário muito bom, exaustivo de Strong, que ele traz o grego e o hebraico para o português e o significado das palavras. E esse tinha boa aparência, é a junção de duas palavras, que a primeira diz que ele tinha forma ou aparência, e a segunda, de homem ou de alguém másculo. Davi tinha aparência, porte de homem. Coloque muito amor no que eu vou falar agora. Sabe qual é o departamento da igreja que é mais afetado sobre a sexualidade? É o departamento da música, da arte de uma forma geral. Existe um sociólogo que dividiu a sociedade em 7 montes, queria que vocês conheçam isso aqui. Jornalismo, esporte, mídia, família, e tem o da arte. Vamos pensar um pouquinho fora da caixa, fora da igreja. Qual é o monte, dentre esses, que é mais afetado com a inversão de valores na sexualidade? A arte. Tem disso no jornalismo? Tem. Tem disso no esporte? Tem. Mas nenhum desses montes se compara à arte. Sabe por quê? A arte é o meio de maior influência no mundo. A arte é o meio de maior influência no mundo. Um cantor, um compositor, um músico, uma cantora, influencia muito mais do que um jogador de futebol, do que um jornalista, do que um político. E o que eu tenho visto, com o passar do tempo, é que esse comportamento também atingiu a igreja. Vou continuar repetindo, coloque muito amor no que eu estou falando. A gente tem achado normal essa troca de valores. Mulher tem que andar como mulher. Tem que falar como mulher, tem que se portar. Tem que gostar de coisas de mulheres. E o homem tem que se portar como homem. Tem que gostar de coisas de homem. O problema é que a gente tem invertido os valores nisso aí, e a gente mal sabe que qualquer plataforma é influência, mas principalmente a plataforma da música. A gente tem influenciado as pessoas com o nosso jeito de andar, de ser, de falar, de pensar. E para a gente está normal. Não, está normal, tudo certo. Não está certo não. Não estou falando que a gente tem que destratar quem está vivendo uma luta contra isso. Inclusive, de 2 anos para cá, eu tenho aprendido muito, mas muito. Deus tem me ensinado muito a trabalhar com pessoas que têm hoje enfrentado o distúrbio de sexualidade. Muitas pessoas foram abusadas. Eu trabalhei e trabalho com jovens aqui na igreja, com juventude aqui na igreja, e às vezes a gente recebe casos desses. E foram pessoas que foram abusadas quando criança, que tiveram, sabe, uma sexualidade iniciada muito cedo, e por conta disso foram acarretando muitos problemas na vida. Mas que querem mudança de comportamento, de caráter. A gente tem que entender, abraçar, porque também muitas das vezes nós não sabemos como abraçar, como tratar, como receber. E a gente tem que aprender, e isso é uma palavra principalmente para mim, que sou líder, que preciso aprender, e a tratar isso como um pecado, essa prática, como um pecado qualquer, porque, aliás, muito se fala sobre a homossexualidade no meio da arte. E isso para a gente, principalmente para os cristãos, é um terror. Mas interessante que
Não assusta tanto a gente quando a gente vê um cara que tem a opção de mulher. Não assusta a gente ver quando o cara sai com uma, com outra, com outra, com outra. E me desculpe o termo aqui, a gente não se assusta com um cara que come todo mundo. Isso é tão pecaminoso quanto a outra prática. Então, quando fala que Davi tinha postura de homem, é porque ele tinha postura de homem. Inclusive, quando ele está para morrer, ele está dando as suas últimas dicas para o seu filho Salomão. Ele fala, seja homem. Então, nós temos que saber separar a arte, a sensibilidade da arte, com o nosso caráter, com o nosso posicionamento. Porque Deus criou homem e mulher. Quantos estão ouvindo isso com amor, digam amém. E o último ponto para encerrar aqui, eu estou correndo, gente. O Senhor era com ele. Davi, ele tocava bem. Davi, ele era guerreiro, forte, valente. Davi, ele era sisudo em palavras, tinha boa aparência. Mas o Senhor era com ele. Deixa eu te perguntar, você como músico, como ministro da casa de Deus, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que nós podemos falar sobre nós hoje, todas essas características que eu aqui citei? Fulano toca bem, fulano é obediente, fulano é alguém que tem autoridade espiritual, se porta de forma correta, caráter aprumado. Mas será que a gente pode falar, o Senhor era com ele? Ou a gente tem que falar, fulano toca bem, fulano canta muito, fulano conhece muita palavra. Só tem um problema, o quê? Não tem muita comunhão com Deus. Se esse último item não estiver na nossa vida, nós estamos desqualificados de ministrar aqui. Porque o que nos traz aqui para ministrar e para participar do grupo de louvor é a nossa música. Mas o que vai fazer diferença na vida das pessoas não é a nossa música. É o compromisso que nós temos com Deus. Entenda uma coisa. Porque Davi tocava bem, ele foi levado ao palácio de Saul. Só que o que libertaria Saul não era a música de Davi, mas o espírito que estava morando em Davi. Entenda bem, a sua música vai te levar muitas das vezes a lugares extraordinários, mas o Espírito de Deus vai fazer com que você faça coisas extraordinárias. Um dia, eu estava ministrando o louvor na minha igreja, dirigindo o louvor. E tudo que a gente quer quando estamos dirigindo um louvor, um momento de música na igreja, é ver aquele ambiente onde você levanta a mão, você toca no pé dos anjos, de tão baixo que está o céu. Aquele mover do Espírito, que você não precisa falar nada. Tudo que a gente... é o nosso prêmio, é o nosso prêmio. Ver aquele momento de pessoas quebrantadas, tocadas, chorando, falando em línguas. Aquele ambiente de glória. Quantos gostam desse ambiente de glória a Deus? Tudo que a gente quer é isso, e a gente se prepara para isso. A gente escolhe um repertório, a gente pensa no repertório, a gente pensa no culto, a gente ensaia, a gente se prepara, a gente ora para que esse momento venha. E eu não sei você, eu sei que a presença de Deus, ela está aqui, independente se a gente se arrepia ou não. Eu tenho uma clara percepção disso. Mas que é gostoso é ver a Shekinah de Deus, a presença notória, explícita de Deus. E quando esse ambiente não vem, gente, eu estou abrindo meu coração para vocês, a gente fica se perguntando, poxa, cara, por que não rolou hoje? É claro que também não só depende de quem está tocando, depende de toda a congregação. Não dá para me aprofundar nesse assunto agora, mas um dia eu estava ministrando louvor e estava tudo pronto, ensaiado, repertório bom, afinado, todo mundo fazendo tudo certinho. E eu estava sentindo, sabe, um peso e aquela coisa monótona, o povo parado, olhando a música, até cantando, mas não com o coração aberto. E no meu espírito eu perguntei, Senhor, manifesta a tua glória aqui nesse culto, domingo à noite. Manifesta a tua glória aqui. Eu quero ver a tua presença aqui. E o Espírito falou uma frase muito forte no meu coração que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, Danilo, sabe qual é o teu problema?
que você só quer ver a minha glória no domingo à noite na igreja, mas na segunda de manhã no seu quarto, você não está nem aí para mim. O palco é reflexo de um quarto. O palco é reflexo de um quarto. Mateus 6, Jesus está ensinando a respeito da oração e fala: busca teu pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A gente quer a honra pública, só não queremos o sacrifício no secreto. Queremos o palco, mas deixamos o quarto. Deus falou: Danilo, você quer ver minha glória através da sua canção, através do seu talento? Você quer que eu te use mesmo na frente de todo mundo? Se interesse mais por mim no teu secreto. Será que de fato o Senhor é conosco, como lemos sobre Davi? Ou estamos focados em tantas outras questões que esquecemos de buscar o Senhor? Como está a nossa vida no devocional? Às vezes eu olho para a minha agenda e falo: Senhor, eu falei que não tinha tempo, mas eu fiz tanta coisa. Eu podia ter orado mais. Eu estou falando de mim. Eu podia ter lido mais a Bíblia. Eu podia ter estendido mais o meu tempo devocional. Eu podia ter me dedicado mais a Ti. Mas a gente fica tão preocupado com os serviços de Marta que esquecemos da posição de Maria. Fique de pé no seu lugar, por gentileza.